E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos descobrir o que nós temos na nossa aula de hoje. Os objetivos dessa aula são identificar a parte literal de um monômio, compreender em que situações os monômios são semelhantes. Então, nós temos um conceito novo aí, que é monômios semelhantes. Vamos descobrir então. Estudante, pense. Você sabe o que é semelhança? Você sabe explicar quando dois ou mais monômios são semelhantes? Vamos ver se a gente descobre, né? Olha só, o que é a ideia de semelhança? No dicionário nós temos o seguinte: semelhança, em que se constata a existência de ligação ou afinidade entre seres, objetos, perspectivas ou outras coisas. Aquilo que apresenta algo em comum, analogia ou correspondência, tá? Então, semelhança, grosseiramente falando, seria o quê? Alguma coisa que torna algo parecido com outra coisa. Então, se eu tenho lá monômios semelhantes, que é a ideia que eu quero desenvolver hoje, eu tenho alguma característica que faz com que um monômio se pareça de alguma maneira com o outro, tá? Então, olha só. Uma coisa importante. Semelhante em matemática não é igual, tá? Na nossa linguagem natural, em língua portuguesa, a gente tem uma ideia de que aquilo que é semelhante é porque é muito parecido ou mesmo porque é igual. Em matemática, isso não acontece. Em matemática, eles têm uma característica em comum, tá? Mas não significa que nós estamos falando da mesma coisa. E é isso que você vai ver agora. Então, olha só. Eu tenho alguns monômios aqui, 10x ao quadrado y e menos 2 terços x ao quadrado y. 2,5x ao cubo, 1 meio de x ao cubo e menos 4x ao cubo. Te pergunto o seguinte, tem alguma coisa ali que te chama a atenção, que é muito parecido? Que tal? Vamos ver. Repare que, no primeiro caso, os dois monômios possuem a mesma parte literal. Então, possuem a mesma parte literal, que é x ao quadrado y. Até destaquei ali de vermelho. No segundo exemplo, a mesma coisa. O x ao cubo, x ao cubo e x ao cubo. Ou seja, os três monômios possuem a mesma parte literal, que é o x ao cubo. Ok? Então, é o que eles têm em comum. E essa já é uma ideia bastante importante. Olha só. Monômios semelhantes, o que são? Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Tá? Então, o que tem que ter para ser monômio semelhante? A mesma parte literal. Quando eu falo em mesma parte literal, eu estou falando de ter as mesmas letras e o mesmo expoente em cada letra. Vai lembrar disso? A mesma letra e o mesmo expoente em cada letra. Tá? Então, olha só os meus exemplos. 4a ao quadrado b ao quadrado e 7a ao quadrado b ao quadrado. O que eu tenho ali? Monômios semelhantes. xy e 1 meio de xy. O que eu tenho ali? Monômios semelhantes, porque a parte literal é a mesma. Tudo bem? Não são semelhantes, por exemplo, os monômios abaixo. Por que o primeiro caso não é semelhante? Professor, mas são as mesmas letras. Tudo bem, são as mesmas letras, mas dá uma olhada. Aqui o a está ao quadrado, aqui não está. No primeiro monômio, o b está elevado a 1 e no segundo está elevado ao quadrado. Então, eles não são semelhantes por causa disso, porque os expoentes não são iguais. E teria que ser o mesmo expoente na mesma letra para a parte literal ser igual e eu ter monômios semelhantes. xy, 1 meio de xy ao cubo e 1 meio de x ao quadrado y. De novo, note que os expoentes estão trocando de lugar, estão trocando de valor, portanto, eles não vão ser monômios semelhantes. O que eu quero que você faça agora? Quero que você faça a anotação desses conceitos novos que nós acabamos de descobrir. E eu já volto para a gente continuar.
Muito bem, pessoal. Agora que você já anotou tudo no seu caderno, tá tudo organizadinho aí, tudo certinho, vai lembrar o que é monômio semelhante? Vou te recordar. Monômios semelhantes são aqueles em que a parte literal é exatamente igual. Tem que ser a mesma letra e tem que ser o mesmo expoente em cima da letra. Agora que a gente já conversou sobre isso, vamos fazer um exercício. Olha esse exercício que interessante. Entre os monômios apresentados, quais são semelhantes a? Letra A, 5ax². Então, olha só. Eu tenho vários monômios aqui e eu quero saber quais são semelhantes ao 5ax². Qual é semelhante a menos 1,2 ao quadrado x²? C. Quais são semelhantes entre menos 3/4 ao quadrado x? E letra D. Quem é semelhante a menos 0,9 a x? Vou te dar uma dica. Sabe o que você vai fazer? Olha esse monômio aqui e já vai escrevendo do lado de quem ele é semelhante. Né? Ou então você faz assim 4 colunas, uma para cada monômio, e daí os monômios você já vai copiando na coluna certa. Assim você não perde tempo para resolver esse exercício. Tá bom? Aproveite bem o tempo, pensa devagar, lembra de olhar o expoente e a letra certinho, e a gente já volta para corrigir esse exercício. Muito bem, gente. Então, agora a gente vai fazer a correção nesse exercício. Olha só. Menos 1/2 ax, ele é semelhante a quem? Ax. Então, ele está na letra D. 5a²x, a² aparece aonde? Na letra C. Então, o segundo quadrinho foi para a letra C. E o 10ax? O ax aparece aonde? Aparece aqui, na letra D de novo. Então, o terceiro quadradinho foi na letra D.
O 20a ao quadrado, x ao quadrado, ele vai aonde? A ao quadrado, x ao quadrado, ele vai na letra B. Tá? 0,7ax ao quadrado, vai aonde? Vai na letra A. E o menos 0,5a ao quadrado x vai aonde? Vai na letra C. Ah, professor, me perdi. Se você se perdeu, não tem problema. Vamos organizar aqui a resposta para você poder se encontrar. Vamos lá? O que eu fiz? Eu separei os quadradinhos bem certinho, cada um com o seu monômio semelhante. Então, ó, quem é semelhante com ax ao quadrado? 0,7ax ao quadrado. Quem é semelhante com a letra B ali? Menos 1,2a ao quadrado x ao quadrado. O 20a ao quadrado x ao quadrado. Quem é semelhante aqui na letra C com menos 3/4 a ao quadrado x? É o 5a ao quadrado x menos 0,5 x. Opa, menos 0,5 a ao quadrado x. Então tem os dois ali, né? 5a ao quadrado x e menos 0,5 ao quadrado x. Tá? Quase me embolei ali para falar as duas respostas, mas tá ali, os dois certinho. Letra D. Menos 0,9 ax. Quem que são os semelhantes? Todo mundo que tem ax. No caso, menos 1/2 de ax e 10ax. Tranquilo? Então, dá uma olhadinha aí nas respostas. Olha lá. Repara sempre que para ser semelhante a parte literal tem que ser a mesma. Tá? Então tá aqui. E aí? Você acertou? Deu tudo certo aí? Fez a anotação corretamente? Muito bem. Então não esqueça. Monômios semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. E quando eu digo que eles têm a mesma parte literal, quer dizer o quê? Que as letras são as mesmas e os expoentes das letras são os mesmos também. Muito bem. Então olha lá. Agora vamos a uma parte importante, ó. A ordem das variáveis não afeta a semelhança. Então olha bem. Menos 3abc e 2cba são monômios semelhantes. Por que isso acontece? Porque eu estou multiplicando as letras. E a multiplicação, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se você vai fazer ABC, se você vai fazer CBA, se você vai fazer CAB, você trocou as letras de lugar, mas continua sendo uma multiplicação. Portanto, o resultado não se altera. Então, se você tem as mesmíssimas letras, mas só com a ordem trocada e os mesmos expoentes, então você vai ter monômios semelhantes. Ok? Essa informação é bastante importante, porque tem gente que olha ali os dois monômios, vê que a ordem das letras é diferente e acha que os monômios não são semelhantes. Isso não é verdade, porque a multiplicação me permite fazer isso. Eu posso trocar a ordem da multiplicação e eu vou continuar tendo o mesmo resultado, mesmo com as letras. Tá? Então, trocou a ordem das letras, não tem problema. Você continua tendo monômios semelhantes. Agora, a parte literal é composta de letras e expoentes. Portanto, quando as letras são as mesmas, mas os expoentes são diferentes, os monômios não são semelhantes. Então, não basta ter letra igual. Tem que ter exatamente o mesmo expoente. Tá bom? Então, antes da gente prosseguir, eu quero que você anote essa observação 1 e essa observação 2. E a gente já volta.
Agora que você anotou o que eu pedi, nós vamos dar alguns exemplos dessa observação 2. Olha lá. Os 4 monômios que eu destaquei, inclusive eu peguei do exercício anterior, já para você perceber. A letra é exatamente igual, a x em todos. Só que tem um porém. Aqui, o a está ao quadrado e o x não. Aqui nem o a nem o x estão ao quadrado. Aqui, no 20a ao quadrado, x ao quadrado, os dois estão ao quadrado. E no último, só o x está ao quadrado. Então, esses monômios não são semelhantes, apesar das letras serem as mesmas, ok? Nos 4 monômios acima, as variáveis são as mesmas. Entretanto, os expoentes em cada caso são diferentes. O que afeta, inclusive, o grau dos monômios. Em cada um deles, você vai ter um grau diferente. Por isso, esses monômios não são semelhantes. Quero que você anote isso e a gente vai poder concluir daí. Agora que você já notou isso, vamos então concluindo. O que nós vimos hoje? Quando 2 ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são monômios semelhantes. Então, olha lá, 3x e 4x são semelhantes. Só que a parte literal tem que ser a mesma. Mesma letra, mesmo expoente. Por isso que aqui embaixo, mesmo tendo a mesma letra, a parte literal não é igual, portanto, não são semelhantes. Por quê? Por causa desse expoente que mudou. Ok? Então, gente, essa parte de monômios semelhantes ela é muito importante para o que você vai estudar na sequência, né? Na continuidade do estudo de monômios, você precisa saber o que são monômios semelhantes, tá bom? Então, deixa as suas anotações em ordem, beleza? Estude bastante e a gente se encontra numa próxima aula.